Olá, boa noite, bem-vindo ao Câmara Saúde desta noite. Vamos falar sobre um assunto que eu considero, no mínimo, preocupante, que é o efeito das redes sociais, o efeito do uso das telas, o efeito desse mundo virtual na nossa saúde emocional e na nossa saúde até psiquiátrica. E por isso nós estamos aqui com o médico psiquiatra, o Dr. Juliano Nogara. Bem-vindo, doutor, ao Câmara Saúde de hoje. Boa noite. Vamos começar falando de que forma, de uma maneira mais abrangente, essa utilização das redes sociais, das telas da internet, de que forma isso está afetando a nossa saúde? Boa noite, obrigado pelo convite. Na verdade, eu acho que a grande questão é a diferenciação, né? Que o mundo das telas não é um mundo real. Como propriamente se diz, é um mundo virtual, né? Ele mimetiza, ele transforma em vários aspectos a vida das pessoas e mostra uma vida praticamente perfeita, com situações muitas vezes irreais, inatingíveis, e para aquelas pessoas que entendem que essa questão é realmente o que acontece, pode demonstrar pode propiciar uma grande frustração, até por situações que são inatingíveis e que beiram a perfeição, e como todos nós sabemos, a perfeição não existe, né? Nós somos seres imperfeitos, com problemas, com angústias, só que muitas vezes isso é demonstrado de uma forma idealizada nas redes sociais, nas telas, smartphones, computadores, etc., como se fosse um mundo perfeito, um conto de fadas de antigamente, né? Os mais jovens às vezes nem entendem direito o que seria isso, né? Mas então toda essa atmosfera acaba criando uma situação irreal que pode propiciar uma grande frustração para as pessoas. Quadros de depressão, eles já estão sendo relacionados a estas frustrações de criar situações irreais que são inalcançáveis, mas que as pessoas olhando aquilo tudo pensam, não, esse é o objetivo de vida, né? E se eu não alcanço isso, esse é o objetivo de relacionamento, esse é o objetivo de padrão financeiro. E aí se eu não estou alcançando aquilo, eu me frustro e existe essa tendência de piorar o quadro depressivo ou de entrar em um quadro depressivo? Na verdade, toda essa atmosfera aí, ela é, além de ser ansiogênica, porque está sempre se procurando a perfeição, né? Que é um fardo enorme para todos, né? Pois nós, em geral, todos são imperfeitos, têm defeitos, né? E a outra grande questão é a inabilidade de exercitar a questão social, afetiva, porque a interação via virtual não é efetivamente adequada para se demonstrar afeto, principalmente, né? A gente vê em vários aspectos que há erro de interpretação do que as pessoas estão querendo realmente dizer nesse ambiente, e nesse aspecto demonstra que não é um meio adequado, por exemplo, para demonstrar afeto, né? Há muitos desentendimentos entre casais, namorados, até amigos, né? Estamos perdendo a capacidade de comunicação, de uma comunicação efetiva e de expressar os reais sentimentos. Veja que isso é um grande paradoxo, na verdade, porque nunca se teve tanta acesso à comunicação, né, como hoje, né? Quem tem mais de 40 anos vai lembrar que há algum tempo atrás, para se comunicar com uma pessoa de outra cidade, você tinha que pagar para isso, e pagava caro. Uma comunicação com uma pessoa que estava no exterior era caríssima, né?
pagava-se por minuto. Hoje isso é gratuito, só que essa facilidade acabou distanciando e, de certa maneira, até evitando os encontros presenciais. Então, eu questionei a respeito da depressão, mas é possível afirmar, então, que esse quadro de ansiedade quase que generalizado que nós estamos vivendo atualmente na nossa sociedade, e isso inclui crianças, adolescentes, jovens, adultos, isso sim tem relação com essa exposição aos ambientes virtuais? Eu acho que sim, porque, na verdade, o ambiente virtual e as demandas, né? Por exemplo, levando-se em conta ali a comunicação via WhatsApp, é uma demanda quase que imediata. A pessoa, eu já ouvi de várias pessoas, que a expectativa da pessoa que manda uma mensagem é que ela seja respondida, se não imediatamente, mas nos próximos minutos. E, eventualmente, você recebe lá 10, 20 mensagens. E, então, isso é impossível de ser feito. Só que é esperado, eventualmente, que se faça. E, uma vez não sendo possível fazer essa comunicação efetiva, cria uma questão, uma atmosfera ansiogênica, de respostas quase que imediatas, e que acaba servindo como fator, então, de estresse, e por essa via, eventualmente, transtornos depressivos podem ser iniciados ou piorados, os próprios transtornos ansiosos, né? A questão da inabilidade social, que a pessoa, por exemplo, não se expõe a frustrações e então fica menos hábil a enfrentar situações adversas do cotidiano e se remete para um ambiente isolado, que muitas vezes pode, num crescente e num extremo, a pessoa pode experimentar um sintoma da área fóbica. Então, evitar aquela situação totalmente, eventualmente fobia social, evitar exposição social, ou ir a um local e achar que as outras pessoas estão pensando de forma negativa sobre ela, Do julgamento. e eventualmente não é o que acontece, né? Mas é essa a sensação. E aí acaba se isolando. Se isola. Ou seja, se já existe uma personalidade mais introspectiva e se isola nesse mundo virtual com medo do julgamento, acaba ficando mais reclusa, mais introspectiva e não exercita a habilidade de socialização, porque a comunicação ela é um exercício também, né, de se expor. Exato, e é uma habilidade, né, como inúmeras outras, né. Existe alguma relação entre esse mundo virtual e o atual quadro, por exemplo, de TDAH que nós, né, vivemos? Às vezes, talvez até um perfil autista. Já é possível fazer essa relação? Não existe uma relação consolidada entre isso. Efetivada em pesquisas. Isso, mas existem indícios, né? Por exemplo, a pessoa que tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela vai demonstrar mais facilmente as inaptidões, né? Se encobrindo pela questão da comunicação virtual, né? E o funcionamento autista, não o espectro autista, mas existe uma possibilidade da pessoa adotar um funcionamento em nível autista, do ponto de vista de isolamento, de mínimas interações sociais, né? Isso sim, porque na verdade o método da comunicação inclusive propicia isso e de certa maneira encobre até essa situação, né? E os jogos, não apenas as interações sociais via virtual, mas também os jogos que as crianças e adolescentes e muitos adultos também estão quase que dependentes dos jogos. É chegar em casa, eu quero jogar. Aí volto da escola, quero jogar. No fim do dia, quero jogar.
são níveis de neurotransmissores de satisfação e de prazer que estão além desse mundo real. São disparados neurotransmissores da felicidade, né, da alegria, da satisfação, da recompensa no ambiente virtual, especificamente nos jogos. E isso não acontece no mundo real. E aí a criança ou o adolescente pode sentir falta desses hormônios do prazer e da satisfação. Não, já existe, inclusive, uma patologia, né, que tem um funcionamento bastante parecido com dependência química, a dependência tecnológica, né, que tem muito a ver com essa situação de... O que acontece no cérebro? O funcionamento é bastante parecido com a dependência química, disparado neurotransmissores excitatórios, um deles dopamina, né? Adrenalina. Eventualmente sim, mas que a dopamina, que é responsável pela satisfação e pelo prazer relacionado, é disparado pelo ganho no jogo, pela satisfação gradativa de passar de fases no jogo, etc. E se isso é excessivo, a pessoa pode, inclusive, passar por uma síndrome de abstinência, todas as etapas que o processo de dependência química também passa. Proporciona, traz como consequência. Exato. Uma das questões, que é um termo que é cunhado da dependência química, se chama estreitamento do repertório. Isso acontece com maior frequência nas pessoas que são mais afeitas a jogos, por exemplo. O que é o estreitamento do repertório? É a pessoa, eu decido não ir na festa de aniversário do meu melhor amigo e dou uma desculpa possível, mas que não é real. Eu não estou indisposto, ou estou adoentado naquele dia, mas com o real motivo dela ficar em casa e participar de um jogo virtual lá com uma série de pessoas via internet, porque aquilo para ela é mais prazeroso. É mais prazeroso e interessante do que a interação pessoal. Isso já seria um sinal de alerta, né? Que a pessoa está deixando de participar de um evento social importante, afinal é o aniversário do melhor amigo, em detrimento de participar de um jogo com pessoas virtuais que ela não conhece via rede, por exemplo. Isso já havia acontecer, né? E, inclusive, eventos sociais que começaram lá, né, na época do isolamento, até hoje ainda acontece esse tipo de situação, aniversários, festas, as pessoas mantiveram isso quando não há possibilidade de estar presencialmente? Eu acho que existem as duas vias, né? Às vezes é realmente necessário ou possível, mas eu diria que nunca é o ideal, né? Nada como um contato olho no olho, ouvindo a voz, receber um abraço, um aperto de mão, por exemplo, no aniversário. Exatamente. Eu recentemente participei de um evento que foi bastante ilustrativo. Era um aniversário por videoconferência, porque vários dos participantes do aniversário moravam em cidades longínquas, um morava até no exterior, então isso até era justificável. Reduziu a distância nesse aspecto. Nesse aspecto, e foi interessante por esse aspecto, mas a grande questão, sendo um aniversário, que é uma rara oportunidade das pessoas demonstrarem afeto, principalmente em relação ao aniversariante, isso foi visto que foi muito pouco efetivo, inclusive pela fala do aniversariante, que depois eu conversei em privado, e ele me externou que realmente o que ele gostaria de ter recebido de presente naquele dia era um abraço e um beijo de todos os participantes. E efetivamente aquilo não aconteceu. Então essa é
um exemplo objetivo que as relações virtuais não dão conta. Não dão conta e não são adequadas, pelo menos 100%, para exercitar a questão do afeto. Sim. Agora que nós criamos já todo esse cenário preocupante, né, a partir desse nosso bate-papo, daqui a pouco nós vamos trazer para você que está acompanhando quais são as possibilidades de solução para isso. O que nós podemos fazer enquanto seres humanos, enquanto pais, enquanto colegas, para promover um quadro de um pouco mais de saúde mental, de qualidade para as nossas vidas. É possível fazer alguma coisa em relação às nossas crianças? É possível fazer algo em relação aos adolescentes e até mesmo a nós mesmos adultos que estamos com sintomas como ansiedade, como depressão? O que é possível fazer? E é o que nós vamos conversar no próximo bloco aqui com o Dr. Juliano Nogara. Então, daqui a pouquinho a gente volta. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o Câmara Saúde desta noite e falando sobre um assunto que é essencial para você, para mim, para todos que fazem parte da sociedade atual, que vivemos nesta epidemia de ansiedade muito em relação com o uso das redes sociais, da internet. Aproveitando então a presença aqui do Dr. Juliano Nogara, nós vamos agora falar das possibilidades de solução. O que devemos fazer para sair desse quadro? Conviver com os dispositivos móveis e internet, isso é inegável. Nós temos que aprender a diminuir, talvez, a exposição a esse ambiente. Na verdade, não tem mais como se fugir dessa situação, né? O que nós temos é que modular isso a uma realidade razoável, né? Já dizia Hipócrates, a virtude está nos meios, né? Então, tem uma forma de tentar minimizar toda a situação em relação às crianças, adolescentes e adultos é limitar o tempo de uso das telas. Por exemplo, evitar o uso durante as refeições, pelo menos, né? Aliás, isso é algo básico. A refeição, por incrível que pareça, é para se alimentar. E inclusive para trocas sociais, né? Trocas sociais. Não muito antigamente, e acho que essa prática deve se manter. A refeição da família, quando ocorre, preferencialmente que ocorra com maior frequência, às vezes não é possível, né? É um momento que a família se reúne, se alimenta e fala sobre as suas questões, eventualmente até particulares, angústias, problemas do cotidiano, e não precisa de um atrapalho que seria a tela, que vai evitar que essa situação ocorra, né? Essa, por exemplo, é uma boa prática que pode ser inserida na rotina das pessoas, né? Outra questão é tentar fugir das comunicações somente virtuais e tentar programar encontros presenciais com pessoas reais e então afetivamente relevantes, os encontros com os amigos, com pessoas queridas, né? E utilizar isso como se fosse gotas de socialização terapêuticas, digamos assim. Sim.
em programar encontros semanais, quinzenais, mensais, com os amigos que você pode se comunicar, sim, de forma virtual, né? Com alguma frequência, mas então organizar encontros presenciais, né? Houve uma troca efetiva, né, de palavras e sentimentos. Exato. E daí, com essa prática, as pessoas vão se dar conta que realmente os encontros presenciais são mais prazerosos, interessantes, e inclusive para demonstrar afeto, ou de amizade, ou afeto, né, fraternal, ou até amoroso, Claro. né, se for o caso. E com essa prática, as pessoas naturalmente vão começar a sentir falta dos encontros presenciais. E aí é um ciclo virtuoso, né? E o senhor usou uma palavra no intervalo aqui, enquanto estávamos conversando, o senhor usou a palavra desabafar. O que isso significa? Exato. Como se usa cotidianamente, o desabafar seria, então, externar, pôr para fora sentimentos, principalmente. Podem ser esses sentimentos negativos ou positivos. Negativos, angústias, frustrações, desafios, incapacidades de lidar com questões difíceis, né? E sintomas positivos, felizes, satisfações, etc. Que isso é importante que a pessoa compartilhe com as pessoas, com terceiros, né? Com amigos, E de preferência sem julgamentos do outro lado, né? Exato, só que aí é a grande questão. O ser humano, mesmo que ele não tenha isso premeditado, normalmente ele emite um juízo de valor sobre aquilo que ele escuta. Isso seria a comunicação cotidiana. Eventualmente, a pessoa tem que procurar, então, um profissional, psicólogo, psiquiatra, que esteja num ambiente protegido, em que se chama psicoterapia, para que ela tenha a oportunidade de externar, então, esses sentimentos num ambiente que não tenha juízo de valor, que a pessoa esteja habilitada a ouvir. Grupos terapêuticos também. Exato, grupos operativos, né? Ouvir sem julgar, ouvir de uma forma acolhedora. Exato. E aí entra, por exemplo, um dos fatores protetores, já que a gente está passando pelo mês Setembro Amarelo, um dos grandes fatores de proteção por risco de suicídio é você inserir a pessoa no que a gente entende e chama de um grupo, inserir num grupo de pertença. O que seria isso? Que a pessoa se sinta acolhida e pertencente a um grupo que realmente entende ela, entende suas frustrações. E, por exemplo, uma pessoa com transtorno depressivo entende que ela realmente tem um sofrimento genuíno, que ela não é uma pessoa de pouca vontade, e que eventualmente, quando ela tem um transtorno depressivo diagnosticado, a vontade própria dela não é o suficiente para que ela saia dessa condição. Ela vai precisar de auxílio profissional, psicoterapêutico, psiquiátrico e muitas vezes, nos casos moderados a graves, vai necessitar de medicações, inclusive. Então, a pessoa ser entendida que aquele sentimento é realmente genuíno, que ela sofre e sofre muito, muitas vezes, porque a dor psíquica, apesar dela não ser objetiva ou muitas vezes até demonstrável para o terceiro, para as outras pessoas, ela é uma das dores mais intensas que a pessoa pode experimentar. E incapacitante. Exato. Tanto que
a tentativa de suicídio muitas vezes é uma forma que a pessoa entenda que é uma forma possível dela demonstrar ou diminuir esse sofrimento que é tão grande que ela é incapaz de lidar com ele. Então, é a incapacidade de encontrar solução para os seus problemas. É um nível tão grande de sofrimento psíquico que às vezes a pessoa procura essa via aí, que é uma via extremada, para demonstrar que ela realmente sofre e aquele sofrimento é terrível, ou é uma forma de diminuir, de terminar com esse sofrimento. Claro que isso é uma atitude extrema, mas é eventualmente uma forma. O que se deve fazer para que a pessoa não chegue nesse extremo? Primeiro entender e acolher essa pessoa que está sofrendo, eventualmente encaminhar ela para profissionais da área da saúde, psicólogos e psiquiatras que iniciem um tratamento, que ela se insira nesse tratamento. E quando ela estiver já numa fase de um pouco maior energia, que ela promova exercícios físicos leves, que vão trazer satisfação e ajudar que ela melhore mais rapidamente. E o convívio social também, né? Estímulo ao convívio social, com alguma coisa que a pessoa goste de fazer. Exato, na medida do possível, que ela esteja num ambiente acolhedor e que traga alguma satisfação para que ela saia dessa espiral negativa. Uma das questões que não se deve fazer, que eventualmente as pessoas fazem, querendo ajudar, é a tal frase, mas você precisa se ajudar. Você é forte. Você é. Muitas vezes, por exemplo, no transtorno depressivo, moderado a grave, a pessoa não tem energia suficiente para sair daquela situação. Então, essa frase não deve ser usada nesse momento. Talvez no momento posterior, que ela já está melhorando, sim. Mas nesse momento que ela está numa extrema sensação de incapacidade, só vai demonstrar que ela é incapaz. E vai piorar. Vai aumentar o sentimento dela de incapacidade e que ela realmente está muito ruim e naquele momento não vai ajudar. Doutor, e as crianças? Tem que brincar, tem que ir para a praça, tem que colocar o pé no chão, tem que ter interação com outras crianças. É isso, doutor. E o que os pais precisam fazer? Exato, elas têm que ser crianças. Brincar, aprender a se frustrar. No ambiente do brincar, os componentes não vão sempre fazer o que elas querem, né? Eventualmente, aí, já que estamos numa época que os pets são muito valorizados, os pets, principalmente cachorros, gatos, etc., que interagem com a criança, eles demonstram, de certa maneira, que o mundo não é perfeito, que o pet não vai fazer tudo que a criança quer. 100% do tempo tudo que ela quer. Isso já é um treinamento de habilidade da capacidade de frustração, por exemplo. E assumir alguns cuidados também com esse pet, dar comida. Exato. Também. O da comida, da água. Se ela não fizer, o pet vai sofrer, né? Então, isso seria uma boa prática, por exemplo, para crianças, né? Até para crianças já pequenas, né? E é uma boa, e inclusive da capacidade de demonstrar afeto e de troca de afeto. E os pais, eles devem estar disponíveis a ouvir aquela criança, a perguntar. De que forma os pais devem manejar situações como essa de isolamento, de muita ansiedade junto aos filhos? A grande questão é a qualidade da relação e a qualidade do tempo, né? A gente sabe que
hoje se vive num mundo bastante agitado, eventualmente não se tem o tempo que se gostaria de relação com os filhos. Mas quando então se tem esse tempo, que ele seja aproveitado para se conversar sobre essas questões do que a pessoa está sentindo, o que ela tem vivenciado na escola, quais são as suas dificuldades, quais são as suas vitórias, as suas conquistas e satisfações, quais são as suas dificuldades. E estarem disponíveis para auxiliar aquela criança, aquele filho. Exato. Mostrar isso. Mesmo que seja um tempo que não seja tão grande. Então, mas se demonstrar disponíveis, inclusive para entender por que a pessoa está se sentindo daquele jeito, né? Eventualmente é um sentimento negativo, mas podem ser sentimentos positivos também, né? Então, doutor, se nós pudéssemos resumir, qual seria a sua indicação, assim? O que fazer de maneira imediata e, em determinados casos, a ajuda terapêutica? O senhor poderia resumir para sair das telas e viver um pouco mais no mundo real? Isso. Então, acho que o grande exercício e desafio é esse de tentar fugir dos encontros virtuais e situações virtuais, porque eles vão acontecer, né? Talvez organizar encontros frequentes, quinzenais, semanais, de interação com amigos, com a própria família, né? Organizar eventos familiares semanais, aí, ida ao parque, andar de bicicleta com os filhos, ou chutar a bola, ou qualquer que seja a atividade. Brincar. Então, essa é uma prática saudável que vai naturalmente se fugir disso. E, se fazendo isso, vai se entender e vai se perceber que realmente é um evento satisfatório, todos vão se dar conta que vão passar por momentos felizes, e isso então entra numa espiral positiva, um ciclo virtuoso, né? Essa é uma prática que deveria ser adotada. E em alguns momentos, o tempo acho que deve ser limitado, na medida do possível, de acesso a telas, né? E praticamente isso aí. Alguma atividade esportiva? Os exercícios físicos, atividade esportiva, se for em grupo, já remete a essa situação, né? Ou seja, a solução, as possibilidades de solução existem, a gente só precisa ficar um pouco atento e fazer o que precisa ser feito, né, doutor? Muito obrigada pela sua presença aqui no Câmara Saúde. Espero que em breve a gente possa voltar a conversar sobre outros assuntos tão importantes, né, hoje em dia, para a nossa saúde. E a você, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado desse bate-papo e até o próximo Câmara Saúde.